Gente, eu comecei na semana passada essa série falando sobre a fé, o exercício da fé diante das crises, diante das lutas. Todos nós aqui encaramos lutas, problemas, dificuldades, seja na área da saúde, seja na área da família, seja na área das finanças. E é da vontade de Deus que você viva uma vida abençoada, tanto na sua saúde, quanto na sua família, quanto nas suas finanças. Isso é prosperidade plena. Quando você prospera e é abençoado, e você vê Deus abençoando a sua saúde, a sua família, as suas finanças. Amém. E eu não tenho dúvida que você pode conquistar uma vida abençoada pelo exercício da sua fé. Você tem uma fé extraordinária. Amém. Será que você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, você tem uma fé extraordinária? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Não duvide da sua fé. Não olhe para você mesmo pensando, minha fé é mais ou menos. Não, você está crescendo em fé. São as duas áreas onde o apóstolo Paulo convida a igreja. Aliás, nem convida, ele intima a igreja a crescer. É crescer na graça e crescer em fé. E você tem crescido em fé. E eu quero que você nessa noite entenda que essa palavra, essa mensagem, essa série é para que você cresça ainda mais na sua fé. Passos práticos que você pode dar para que você, diante das lutas, diante das tribulações, diante de enfermidades, diante de problemas na área financeira, diante de problemas na área da família, você possa crer, exercitar a sua fé e ver a vitória se concretizar. Salmo de número 1 é um salmo que a gente leu na semana passada, e são os versículos que estão dando essa base para essa fé, para essa série. Diz aqui no versículo 1: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor. E nessa sua lei, nessa sua palavra, essa pessoa que é bem-aventurado, e essa palavra no hebraico pode ser traduzida como bendito, abençoado, favorecido. Bem-aventurado, favorecido, abençoado é esse que não anda no conselho dos ímpios, mas pelo contrário, o seu prazer está na palavra do Senhor, e nessa palavra ele medita dia e noite. Quando você olha para isso aqui, esse conselho medita dia e noite, e você vê quem é essa pessoa é aquela pessoa que a Bíblia chama de bem-aventurado, abençoado. Você quer ser bem-aventurado, você quer ser abençoado. Então você precisa olhar para esse salmo e dizer, isso aqui não é poesia, isso aqui não é uma palavra que está solta aí na Bíblia, não. Isso aqui é promessa de Deus, faz parte da minha herança. E está dizendo aqui que se eu meditar na palavra de Deus dia e noite, eu vou ser abençoado. Se você se propõe a isso, até mesmo pessoas de igreja vão chamar você de fanático. Mas olha só, é preferível um fanático abençoado do que um moderado vivendo na lama. Alguém que tem muita moderação, muito bom senso, mas não decola na vida. Continua atolado na escassez, não progride, a família está ali mais ou menos, e as finanças estão lá para baixo, a saúde não vai muito bem, obrigado. Não é esse o estado que Deus planejou para nós. E é preciso a gente exercitar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, colocar a nossa fé para fora do nosso coração, fazer ela funcionar no nosso dia a dia, para que nós cheguemos a esse estágio aqui, que está previsto no primeiro salmo da Bíblia. E ele continuando, ele diz no versículo 3, essa pessoa que medita na palavra dia e noite, e que se torna bem-aventurada, que se torna abençoada, favorecido, ele diz, essa pessoa, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ela não está plantada lá no meio do deserto, afastado, que quando está numa época de seca,
lá fica ruim, e quando chove dá bom. Não, ainda que exista um tempo de seca, eu estou plantado junto a um ribeiro de águas, e a terra onde a minha raiz está plantada é uma terra que está sempre umedecida, está sempre alimentada pelas águas. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Deus quer que você dê fruto em abundância. Jesus, ele mesmo disse: olha, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Eu sou a árvore e vocês são os ramos. E é da vontade do meu Pai que vocês deem muito fruto. Aquele que não dá fruto, quando você lê no português, eu não sei por que cargas d'água, em todas as versões que eu já vi em português, diz lá: se você não dá fruto, se esse ramo não dá fruto, o meu Pai o corta. Mas quando eu fui ler isso no grego o verbo não é cortar, o verbo é erguer. Todo ramo que não dá fruto, o meu Pai ergue. E aí eu fui tentar entender o que era isso. E na verdade, quando Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, a videira, ela é uma planta diferente. Ela não é uma árvore comum que cresce e dá os galhos lá para cima. Ela é uma planta rasteira. Ela cresce, ela começa a crescer, e quando ela começa a dar ramos, os ramos são longos, mas eles são ramos que caem para o chão. Mas quando esses ramos estão no chão, eles não produzem uvas, ou produzem uvas muito ruins. Então, quando um viticultor, o dono de uma vide, ele, observando as parreiras plantadas, as videiras plantadas, ele vê que uma cresceu um ramo e o ramo foi para o chão, ele não vai lá e corta o ramo, ele pega o ramo e levanta o ramo. Se você já viu uma parreira, normalmente não está solta no meio de um jardim. Ela está sempre presa a uma espécie de grade, ou está num carramanchão, onde ela cresce em cima do carramanchão, ou ela, nas vinícolas, eles botam aquilo enfileirado, como se fosse uma cerca, e ali é onde a videira cresce, apoiada naqueles arames que são colocados ali como um lugar de apoio para não ficar no chão, porque no chão não produz nada. Então, quando você não está produzindo fruto, Deus não vai e corta. Não, Ele levanta para que você produza muito fruto. A sua vida foi programada, planejada, chamada por Deus para ser uma vida frutífera, uma vida abençoada. Aleluia! É da vontade de Deus que você prospere. É da vontade de Deus que você tenha uma família abençoada. Ele diz aqui: é como uma árvore plantada junto à corrente de muitas águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E olha essa última frase: e tudo que essa pessoa faz será bem sucedido. Você só tem duas alternativas: ou você olha para isso aqui e acha que é mera poesia, ou você olha e diz: não, isso aqui é promessa, faz parte da minha herança, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a essa qualidade de vida. Amém? A gente viu na semana passada que eu falei, eu vou citar para você alguns pontos que são pontos práticos para que você viva essa vida abençoada que Deus planejou para você. Primeiro deles, eu disse: você precisa entender que, embora nesse mundo a gente passe por lutas, a gente passe por aflições, por esse mundo a gente passa por problemas, eu preciso reconhecer a fonte do problema e saber de onde vem o problema. Problemas não vêm de Deus. Problemas têm origem no inferno. Não é da vontade de Deus que a sua vida seja uma vida com problemas que não se resolvem nunca. Não. Problemas não são coisas que Deus coloca na sua vida para que você aprenda uma lição. Problemas, lutas, tribulações não vêm de Deus. Deus não é o causador do mal. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que provoca o bem na nossa vida. Aleluia! Nós precisamos entender que quando o mal vem, eu não posso me colocar dizendo: foi Deus que enviou. Pastor, mas na Bíblia Jó disse isso.
Pois é, mas quando Jó disse isso, Deus nos deu o bem, também porque não daria o mal. Deus deu, Deus tirou. Só que lá no final, Jó reconheceu, eu falei um monte de besteiras. Eu falei um monte de bobagem, porque eu não te conhecia. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas agora eu te conheço como quem tem intimidade. Ou seja, Jó entendeu que não é Deus que toma, Deus é Deus que dá. Mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então eu preciso entender que lutas na minha vida, problemas na minha família, nas minhas finanças, não vêm de Deus. Não vem de Deus. De Deus vem o bem, não vem o mal. Se eu não entender isso, quando o problema vier, e eu achando que foi Deus que deu, então eu não preciso e não posso, não devo sequer orar contra esse problema. Porque se foi Deus que deu, então seja feita a vontade do Senhor. Se foi Deus que mandou o problema, se foi Deus que mandou a enfermidade, se foi Deus que mandou a falência, se foi Deus que mandou a divisão na família, para a gente aprender uma lição, vamos aprender a lição e nem vamos orar pedindo para Deus remover, porque afinal foi Ele que deu e eu não quero lutar contra Deus. Eu quero que Deus seja soberano na minha vida. Quem aqui quer que Deus seja soberano na sua vida? Então, meu irmão, se você quer que Deus seja soberano e o problema vem de Deus, quando o problema vier, fica quietinho. Aguenta o tranco e espera o maremoto passar. Agora, se você entende que o problema não foi dado por Deus, você precisa se levantar, você precisa orar e repreender o mal. E não aceitar o mal na sua vida. Segunda coisa que a gente precisa entender agora então nessa noite. Deixa eu achar o segundo ponto aqui. Firme-se nas promessas de Deus, porque elas são a base da sua fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Já aprenderam, né? Não é de Deus. Eu sei que existe uma versão que diz, a pregação vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Mas essa tradução está errada, porque no original em grego está escrito Christos e não Theos. Theos é Deus. Christus, Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Você e eu somos uma geração privilegiada, sabia? Porque você está aqui ouvindo a pregação, mas essa mesma pregação você pode ouvir segunda, terça, quarta, no dia que você quiser, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Você tem aí os recursos, isso aí fica no Spotify, nas plataformas digitais, você pode chegar lá e botar para ouvir uma vez, duas vezes, porque a fé vem pelo ouvir. E não é simplesmente a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e tornar a ouvir e voltar a ouvir. Porque tudo aquilo que você ouve apenas uma vez, dificilmente você retém 100%. Muito dificilmente. Normalmente a tendência é que ao longo do tempo, você ouve essa pregação hoje, a tendência é que ao longo da semana você vai perdendo muita coisa que você ouviu. Vai esquecendo, vai evaporando, vai saindo. E quando você torna a ouvir, caramba, eu não tinha prestado atenção nisso. E a oportunidade de você ouvir, você tem a oportunidade de voltar. Caramba, deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma retrocedida aqui nisso que ele falou para ouvir de novo. Essa frase, essa porção. Qual foi o mesmo versículo? Deixa eu voltar aqui. No tempo do apóstolo Paulo não tinha essa. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, já era. Nós agora temos a oportunidade de ouvir e voltar a ouvir. E voltar a ouvir. Tenha ouvidos seletivos. Aprenda e entenda. A Nova é uma igreja diferente. Não confunda a Nova com outras igrejas. Tem gente que tem uma dificuldade danada de fazer um diferencial. Não, tudo é uma bênção. Não, nem tudo é uma bênção. Muita coisa é uma bênção, mas tem muita coisa que é uma praga. E eu preciso aprender a diferenciar. Nós pregamos a graça. E há muitos lugares pregando aquilo que eu chamo de evangelho mix. O evangelho mix não produz uma fé poderosa, porque mistura graça com lei. E você precisa, para ter uma fé poderosa, ouvir a palavra da graça e da fé genuína. Não dá para você ouvir uma coisa que é mistura. A gente precisa ouvir a palavra genuína.
Não é que nós sejamos os donos da verdade, mas nós somos buscadores da verdade. A gente quer encontrar a verdade. Se eu algum dia, não tenha dúvida, a gente convidou o Creflo Dollar para vir na nossa conferência. O Creflo, ele era um camarada, um pregador, conhecido há anos atrás como pregador da prosperidade. Ele pregava muito sobre prosperidade. Ele era um pregador da fé, que aprendeu sobre fé muito com a mesma pessoa que eu aprendi com Kenneth Hagin. E ele pregava muito sobre prosperidade. Muito. Um dia, ele nunca foi um pregador legalista. Veja bem o seguinte, o Creflo nunca foi um pregador legalista. Eu conheço o Creflo Dollar, eu sigo ele desde a época que eu estava na África do Sul, que foi quando eu conheci o Creflo Dollar. E ele nunca foi um pregador legalista. Mas, quando ele entendeu a graça, ele foi e gravou um vídeo, e colocou esse vídeo nas redes sociais, pedindo perdão às pessoas que o ouviam durante da igreja, ou pessoas de outras igrejas que ouviam as ministrações dele. Ele disse: eu quero pedir perdão para vocês, porque eu reconheço que em muitas oportunidades eu falei de dízimos e ofertas dentro do aspecto da lei. Eu coloquei dízimos e ofertas como sendo alguma coisa que, se você não dizimar, se você não ofertar, então, sabe como é? Deus vai puxar a mão, vai recolher, e você não vai usufruir da bênção, e etc e tal. Ele foi pedir perdão sobre isso. Ele nunca foi um pregador legalista, mas ele entendeu que aquilo que ele pregava muitas vezes estava misturado. Era evangelho mix. E o evangelho mix, ele não produz a fé genuína, poderosa, que produz na sua vida aquilo que promete o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 não é conversa para boi dormir, é promessa de Deus para ser cumprida na nossa vida. Veja bem que eu li o versículo 3 que diz: e tudo o que essa pessoa faz será bem sucedido. Ele não está dizendo que 50%, 80%, porém tudo. E nós temos que ter uma noção muito clara de que nós vivemos num mundo onde o inimigo nos ataca 24 horas por dia. Nós não estamos num campo neutro, ou não estamos num lugar onde nós estamos no reino de Deus, não somos mais servos do diabo, nós não temos mais demônio na nossa vida, então agora a gente está protegido, o diabo não se aproxima. Não caia nessa ilusão. Não entre nessa. Nós estamos diante de uma grande guerra espiritual. E nós precisamos entender que quando existe um problema na nossa saúde, nós temos que repreender o demônio que está ali tentando nos atacar. Quando há um problema no meio da nossa família, há um demônio ou demônios tentando invadir a nossa casa. Nós precisamos entender que quando há problema na nossa finança, nas nossas finanças, há ali demônios tentando nos levar para a falência, para a escassez, para um pensamento de incredulidade, de dúvida, de medo, de insegurança. A gente precisa entender isso. Eu quero que você entenda uma coisa. A gente fica muito preocupado, achando que na nossa vida não tem demônio nenhum. Deixa eu te explicar uma coisa. Você é templo do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tomou Jesus como seu Senhor e Salvador, numa decisão consciente, não foi só meramente uma emoção num culto muito legal. Não, foi uma decisão consciente que você tomou por Jesus. Você se tornou templo do Espírito Santo. Não tem dúvida disso. E não há espaço para demônio ficar com o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, demônio não tem espaço ali. Porém, o apóstolo Paulo nos recomenda que nós estejamos revestidos com a armadura do Espírito. E quem bota uma armadura, não bota armadura para ir no shopping fazer compras. Quem veste uma armadura, veste para ir para a guerra. Hã? Quem bota uma armadura, bota armadura para ir para a guerra. Ele recomenda que nós botemos a armadura do Espírito, e ele recomenda dizendo: olha, fiquem atentos, porque o inimigo, ele lança dardos inflamados, que são pensamentos errados. Ele não pode morar em você, mas ele pode te oprimir com pensamentos errados. E se nós não estivermos muito atentos para isso,
A gente acha que tudo não é assim mesmo. É a vida, é normal. Não é normal. Não é normal. Você não prosperar não é normal. Você não ter uma família ricamente abençoada não é normal. Não é pelo menos o normal do reino. Não é o normal de Jesus. Não é o normal que Deus planejou para nós. Você ter uma vida, a sua saúde, uma saúde toda escangalhada, não é de Deus. Deus não quer isso para você. Jesus pagou o preço na cruz. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, quando eu tenho algum sintoma na minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não estou aqui convidando você a ficar enxergando o demônio em tudo quanto é esquina, mas eu estou convidando você a estar alerta. E deixa eu te contar um negócio que eu contei hoje de manhã. Eu preciso que você entenda, para você entender como a coisa funciona. Eu, nessa semana passada, estava em contato com um casal, que fui eu que fiz o casamento desse casal. E esse casal se mudou para São Paulo. Então, distante daqui, procurando igreja, eu aconselhei, não tem uma nova em São Paulo, procura essa igreja. E falei de uma igreja amiga, falei, olha, vai lá porque a igreja é legal. Eles sempre diziam, pastor, a igreja é muito boa, mas a nossa igreja é a nova. A gente ama a nova, a gente assiste os cultos pela internet, coisa e tal. Falei, mas ok, mas presencialmente, vão lá. Vocês têm um filho pequeno, o filho precisa de estar em contato com a escola dominical infantil, precisa receber, então vai lá. E vocês, ao vivo é diferente. A internet é muito bom, mas ao vivo é diferente. Amém? Ao vivo é diferente. A internet funciona, é muito legal, mas ao vivo é diferente. Pergunta para o Marcão e para a Cris, que estão aqui, são lá de Recife. Eles assistem, de Natal. Eles assistem pela internet. Pergunta para eles, o que vocês preferem, gente? Pela internet ou aqui ao vivo? Aqui ao vivo, né? Eu sou mais bonito ao vivo, não sou? Com certeza. É mais bonito e cheiroso, porque na internet não tem cheiro. Então esse casal sempre acompanhando, e de repente eu recebo uma notícia de que eles estavam separando. Falei, não é possível. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vai separar e tal? Ela se queixando dele, ele se queixando dela, eu aconselhei a ele. E a maneira que eu aconselhei, ele ouviu de um jeito, eu falei uma coisa, ele entendeu outra. Estava dando um ruim danado. E eu insistindo com eles, olha, não abandona a igreja, continue indo à igreja. E eu sabia, isso é uma opressão demoníaca. Isso é uma opressão demoníaca. E aí, aconselhei a eles, olha, não deixem de ir à igreja. Não é só assistir pela internet, vão à igreja. Aí o cara foi à igreja. Chegou lá, ia ter batismo nas águas. E ele foi contar o problema, pedir oração para 2 pastores dessa igreja que ele estava indo. Primeiro ele contou a história. Os pastores disseram a mesma coisa que eu disse. Olha, você é adulto, você pode fazer o que você quiser. Ninguém vai te amarrar, ninguém vai te prender. Mas essa não é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você e para o seu casamento. O melhor é que você se conscientize, tá? Porque isso aí tem a mão do diabo no meio dessa história. E eles pediram, a gente pode orar por você? Sim. Eles oraram repreendendo o espírito de divórcio, de divisão, de separação que estava se infiltrando naquele casamento. Terminou a oração, o cara olhou em volta e falou, uau, caramba, hoje até é dia de batismo, né, pastor? Posso me batizar? Pode. Ele foi para as águas do batismo e ele me contou, quando ele entrou na água, que saiu, quando ele saiu, o mundo para ele mudou. Ele olhou e ele começou a ver as coisas de um modo diferente. Quando eu digo para você ver diferente, não é no sentido figurado. Não é no sentido figurado, da gente, eu agora estou enxergando a vida de uma perspectiva diferente, estou vendo a vida de um modo diferente. Não é isso. Literalmente, ele disse que o que ele via, os olhos dele, a visão dele mudou.
houve no coração dele uma paz, uma alegria indizível. Ele chegou em casa e ele disse: eu olhei e os móveis estavam diferentes, as paredes estavam diferentes, o meu filho estava diferente, a minha esposa estava diferente, e a vontade de separar acabou. E eles já tinham gastado uma grana imensa com papelada de divórcio, mandou o advogado rasgar, não quero saber se gastei dinheiro, se perdi dinheiro, joguei o dinheiro fora, não quero saber, rasga essa papelada, o casamento restaurou. Por quê? Porque quando os pastores repreenderam aquele espírito, ele não estava endemoniado, mas havia um espírito maligno oprimindo aquela família. E quando a gente não reconhece isso, a gente começa a levar as coisas muito assim, de leve. Ah não, esse problema que você tem aí, todo mundo está passando por isso, vamos só fazer uma oração, Senhor abençoa. Não, Senhor abençoa, mas Satanás, eu te repreendo na vida dessa pessoa. Enfermidade, espírito de enfermidade, eu te repreendo. Eu sei que muito crente fica muito chocado se você chegar para a pessoa e ela é crente, ela crê em Jesus, cheia do Espírito Santo, e você repreende um espírito, ela pensa que você está dizendo que ela está endemoniada. Não é isso, é um espírito diabólico que está trazendo para a vida dela, da família dela, uma opressão que está fazendo com que ela não desfrute do melhor de Deus na vida dela. Agora, você quer proteção contra essa opressão? Peraí, deixa eu saber, quem quer estar protegido contra essa opressão? Porque, pastor, do jeito que você está falando, dá a impressão que qualquer crente pode sofrer isso aí. Realmente, qualquer um pode. Seja ele membro da Universal, que expulsa demônio a 3x2, e nem expulsa tanto, porque agora os demônios não tem nem manifestando muito bem lá. Que a última vez que eu fui lá, foi um demônio muito vagabundo que manifestou lá. Seja membro da Assembleia de Deus, seja membro da Nova, seja membro da onde ele for, ele está sujeito a isso. Agora você quer estar protegido contra isso? Quem quer? Vou te dar o segredo. Medite na palavra de Deus dia e noite. Medite na palavra de Deus dia e noite. Alguém no meu lugar talvez dissesse: você quer estar protegido contra isso? Esteja debaixo do meu ministério, da minha cobertura, porque eu sou o cara, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou isso, aquilo. Não, você tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. Dia e noite. Ah, pastor, eu não vou ter. Você vai ter tempo para outras coisas, não se preocupa não. Mas você tem que estar com a palavra de Deus enraizada no teu interior, no teu coração. Não é fanatismo, é um posicionamento diante da vida. Eu sou de Deus, então eu vou meditar na palavra do meu Deus, eu vou buscar na palavra do meu Deus os recursos que me mostram quem eu sou em Cristo, o que eu possuo em Cristo, o que eu posso em Cristo, porque eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu já não sou mais um pobre e miserável pecador. Eu fui transladado das trevas para a luz. Eu agora ando na luz. Eu sou da luz. Eu sou parte disso. Eu sou luz do mundo. Eu sou sal da terra. Eu não aceito que o diabo venha fazer estrago na minha vida, porque eu sou de Deus e eu vou meditar na palavra do meu Deus, nas promessas do meu Deus, dia e noite, sim. É a maneira que você tem de proteger, de cercar a sua vida contra esses ataques. Firme-se nas promessas de Deus, porque elas são a base da sua fé. A nossa fé não é uma fé, eu creio em Deus. Mas qual é a base? A base é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vá na palavra. Busque as promessas, marque as promessas, sublinhe as promessas. Essa minha Bíblia aqui ainda está pouco marcada, mas olha só, eu encontro alguma coisa que é para mim, que é relevante para mim, para o meu momento, para aquele momento que eu estou vivendo. Claro que a palavra de Deus inteira é relevante, mas eu encontro alguma coisa que se aplica a mim, naquele momento, eu pego logo o lápis, aquele marcador de texto amarelo, Apocalipse, e marco aqui, aquele para pumba. Então você compra lápis de cor, vermelho, azul. Se você não gosta de sublinhar, de marcar a sua Bíblia, pastor, mas a minha Bíblia, querida, tem que ter uma Bíblia para rabiscar. Essa Bíblia que você ama, que não quer rabiscar, você bota na sua casa, aberta assim no Salmo 91, na porta da casa. Na entrada, no hall de casa. Você bota assim, tem um móvelzinho qualquer, você bota lá, a pessoa que entrar, praga nenhuma chega na tua tenda. Se a pessoa for uma praga, ela já dá meia volta e vai embora. Ela já nem entra.
Porque já está aberto ali no Salmo 91. Mas tenha uma Bíblia que você possa sublinhar, marcar, rabiscar, puxar e botar anotado no rodapé alguma coisa que você ouviu falar, que o pastor falou que no grego diz assim, no hebraico diz assado. Puxa uma setinha para o canto, bota lá, sublinha, marca. É importante para que você volte. Encontrou uma promessa, marca, sublinha, depois volta, medita, reflete, pensa, confessa, declara, enche o teu coração com as promessas de Deus, medita nisso dia e noite, e você vai ser bem-sucedido. É promessa de Deus, não é promessa do pastor Fragale. Terceira coisa, terceiro ponto. Primeiro, reconheça a fonte do problema. O diabo é a fonte do problema, não é Deus. Não atribua problemas a Deus. Em segundo lugar, firme-se nas promessas de Deus. Marque as promessas de Deus. Medite nas promessas de Deus, porque elas são a base da tua fé. Em terceiro lugar, saiba lidar com a questão do pecado. Aprenda a lidar com a questão do pecado. Aprenda a lidar com essa questão. Existem dois extremos e que a maioria dos crentes, garanto para você, a maioria dos cristãos caem em um desses dois extremos e não sabem lidar com a questão do pecado. 1 João capítulo 1, no versículo 7, João diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu estou na luz, eu ando na luz, como Jesus está na luz. Aleluia! Quando nós estamos na luz e andamos na luz, a Bíblia diz que nós mantemos comunhão uns com os outros. Isso aqui é algo fantástico, porque se existe comunhão entre nós, não existe fofoca. Se existe comunhão entre nós, não existe desavença. Se existe comunhão entre nós, não existe divisão. Se existe comunhão entre nós, não existe disputa de cargo, de poder, de influência, de estar mais perto. Não. Se existe comunhão entre nós, então as coisas são diferentes. Se nós andamos na luz, passa a haver comunhão entre nós. Ah, caramba! Se pastores por aí ouvissem isso e colocassem isso em prática, muita igreja que dividiu não dividiria. Muita igreja que rachou não racharia. Porque quando nós andamos na luz, não há divisão, não há fofoca, não há intriga, não há disse-me-disse. Não há disputa. Eu não estou disputando nada com ninguém. E não tem ninguém disputando nada comigo. Então, por quê? Porque eu estou na luz. E quando eu estou na luz, você está na luz, entre nós só existe o quê? Comunhão. E o sangue de Jesus, ele diz aqui, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que isso aqui quer dizer para nós? Significa que, embora eu já tenha sido plenamente perdoado há 2000 anos atrás, eu continuo debaixo do sangue de Jesus. O verbo purificar aqui, no grego, está numa forma chamada presente contínuo. É como se eu estivesse debaixo de um chuveiro ou de uma cachoeira, aonde o que me lava é o sangue de Jesus. Continuamente, diariamente. Por isso Deus não se recorda dos meus e dos seus pecados, porque continuamente nós estamos sendo lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Amém. A igreja faz há um versículo aqui em 1 João, que é justamente 1 João 1,9, aonde a igreja criou uma doutrina em cima desse único versículo. É o único lugar em todo o Novo Testamento, que diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Mas olha só, João foi o último dos discípulos a morrer. E ele só escreveu as suas epístolas quando ele já estava com 90 e alguma coisa. Ou seja, as epístolas de Paulo
já tinham sido escritas muito antes. As epístolas de Pedro já tinham sido escritas muito antes. Os evangelhos já tinham sido escritos. E os últimos escritos foram os escritos de João. É o único versículo que tem em todo o Novo Testamento dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados. Se Paulo não orientou ninguém para a confissão de pecados, e confissão de pecados é vista em muitos lugares como algo fundamental, básico, sem o qual eu nem vou para o céu. Então, entre a vinda de Jesus e o que João escreveu, toda essa geração foi para o inferno. Porque ninguém confessou pecados, porque ninguém estimulou a eles ou ensinou a eles que eles deviam confessar pecados. Por quê? Porque o que perdoa pecados não é a sua confissão, é o sangue de Jesus. A sua confissão não tem mais força ou mais poder do que o sangue de Jesus. Afinal de contas, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus ou pela confissão do pecado que eu faço? Tem que ser pelo sangue, não pode ser pela confissão. Ou seja, a confissão, ela não é o ponto crucial. A confissão é apenas um filho que abre o coração, falando com o seu pai, mas tem a consciência de que o perdão já foi concedido há 2000 anos atrás. Não é a minha confissão que vai obter o perdão. Quando eu confesso, eu estou admitindo que eu errei. A minha confissão é apenas uma admissão. A palavra que diz ali em em 1 João 1,9, quando diz: se nós confessarmos, esse verbo confessar no grego é homologeo. E homologeu significa admitir, dizer a mesma coisa que Deus diz. Então não estou tapando o sol com a peneira, não estou fingindo que a coisa não aconteceu, não estou empurrando a responsabilidade para outros, eu estou assumindo. Eu não estou dando uma como Adão. Adão pecou, Adão errou, mas ele não admitiu o seu erro. Quando Deus veio confrontá-lo, ele disse: não, Deus, a mulher que você me deu. Quer dizer, ele acusou a mulher, acusou Deus, e a ele nada. Não, a mulher que você me deu foi ela. Não, eu não tenho que ficar, não, mas foi o outro, foi fulano. Não, eu admito, eu errei. E, gente, no reino de Deus, nem sempre, quando você está com a razão, você está certo. Porque às vezes você tem razão. Cara, não fui eu que provoquei o mal, não fui eu que ofendi o fulano, foi ele que me ofendeu. Ele é que tem que pedir perdão para mim. Mas como eu sou mais maduro do que ele, mais espiritual do que ele, eu vou me submeter a pedir perdão, mesmo não tendo sido eu o causador do problema. Por quê? Porque eu quero andar em paz com todos. O apóstolo Paulo diz: no que for dependente de vocês, no que depender de vocês, andem em paz com todo mundo, com todos. Então, no que depender de mim, cara, o que está faltando para a gente ter comunhão? Então me perdoa. O orgulho impede você de pedir perdão. Mas o orgulho é incitado por um espírito diabólico. E quando você se segura para liberar perdão, você está fazendo a vontade não de Deus, você está fazendo a vontade do inimigo. Então, quando você quer andar de boa com a vontade de Deus, cara, eu reconheço que eu errei. Eu errei com quem? Foi direto com Deus? Então, Pai, eu estou abrindo meu coração, eu estou admitindo que eu errei. Não, mas o meu erro não foi direto com Deus, foi com alguém. Eu errei, foi com o pastor Guga. Então, a Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros. Tiago fala isso. Confessem. Não é eu chegar para o Guga e falar para ele uma coisa que ele não tem nada a ver. Ele não participou, não viu, não sabe de nada, e eu vou fazer dele o meu confessor. Vou contar para ele os meus pecados, que eu errei. Não é isso. Quando a Bíblia nos estimula dizendo: confessem os seus pecados uns aos outros, os pecados que vocês cometeram uns contra os outros, admitam uns para os outros. E perdoem-se uns aos outros. Então, se eu reconheço que eu pisei na bola com o pastor Guga, eu vou a ele: Guga, eu reconheço que eu errei.
eu reconheço que eu pisei na bola, me perdoa. Quando você faz isso, você está tirando toda a autoridade do inimigo para te atacar. Quando você faz isso, você está tirando todo o direito que o diabo ganharia, toda a abertura de brecha que o diabo ganharia para te atacar e te prejudicar. Quando você faz isso, pelo contrário, você está fechando uma porta na cara do diabo e ele não tem mais autoridade para te atacar, porque você agiu como Jesus agiria. Em qualquer situação da vida, se você quiser extrair o melhor da situação, pare, pense e reflita. Como é que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Se eu fosse Jesus, o que eu faria? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele faria? Será que ele revidaria ou será que ele calaria? Será que ele iria lá para pedir perdão ou para perdoar? Ou ele reteria a mágoa, o ressentimento? Quando você faz assim, quando você libera o perdão, quando você é sincero em admitir que você errou, homologueu, eu estou admitindo. Se eu admitir que eu pequei, que eu errei, e eu abrir o meu coração, admitindo para o meu Deus que eu errei, não é a minha confissão que vai fazer com que Ele me perdoe, mas aí eu vou poder dizer: Deus, eu admito, eu não estou tapando o sal com a peneira, eu reconheço que eu errei, mas eu também reconheço que há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo foi derramado em meu favor. E eu fui plenamente perdoado. Quando você faz isso, você está fechando uma outra porta. Você está fechando uma outra janela, que é a janela por onde o diabo viria para lançar sobre você pensamentos de acusação e de condenação. Por que o diabo não vai ter mais espaço para lançar na sua mente pensamentos de condenação e de acusação? Porque você admitiu diante de Deus, de forma humilde, que você errou, reconheceu isso, e você reconheceu que Ele já deu a você o perdão. Então agora o diabo não tem mais espaço para lançar na sua cabeça pensamentos de condenação, de culpa e de condenação, porque você já foi perdoado há mais de 2000 anos atrás. Amém? Quando você age em humildade e você vai lá buscar consertar o erro que você cometeu, você está fechando uma porta na cara do diabo, onde ele não pode mais nem trazer condenação, nem trazer acusação e nem causar nenhum tipo de estrago na sua vida, porque a porta por onde ele poderia vir, a brecha por onde ele poderia entrar, foi fechada por uma atitude de sinceridade no seu coração, baseada na palavra. Uma atitude que se baseia naquilo que Jesus preconizou, naquilo que Jesus ensinou. Quando você faz assim, você está fechando a porta na cara do inimigo. Quando nós andamos na luz, e andar na luz significa andar na palavra. Pastor, como é que você sabe que luz na Bíblia é sinônimo da palavra? Simples, olhe para o Salmo 119, no versículo 105, e o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a própria Bíblia está interpretando a Bíblia, dizendo para mim que andar na luz é andar na palavra, porque quando eu ando na palavra, a palavra é luz para os meus caminhos. Quando eu coloco a palavra em prática, eu estou fechando portas e janelas na cara do inimigo, e ele não tem mais autoridade nem para causar estragos, nem para lançar pensamentos de inferioridade, de acusação, de condenação, de culpa, de medo, de insegurança. E eu agora posso andar com a cabeça erguida, porque eu sei, eu agi como Jesus agiria. E agindo como Jesus agia, eu receberei as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Aleluia! Amém! Reconheça de onde vem o mal. O mal não vem de Deus.
Firme-se nas promessas. Não se firme em sentimentos, ou simplesmente em axiologias, em opiniões. Saiba lidar com a questão do pecado. Eu disse para você que existem dois extremos. E eu vou mostrar para você quais são os dois extremos. Os dois extremos são os seguintes. Número 1, superestimar o pecado. Não superestime o pecado. As igrejas superestimam tanto o pecado que só falam do pecado. Não, você é um pobre, miserável pecador. O que é isso? É superestimar o pecado. E tudo é pecado. Tudo é pecado. E a pessoa vive preocupada com o pecado ao ponto de chegar a extremos do tipo, ir à praia é pecado. Usar bermuda é pecado. Ir ao cinema é pecado. Isso é superestimar o pecado. Toda hora e qualquer coisa, pecado, pecado, pecado. Essa é uma atitude extremamente antibíblica, antineotestamentária. Superestimar o pecado. O perdão de Jesus é pleno, é completo, é total. E superou a força do pecado. A força da nossa justificação é muito maior do que a força do pecado. O outro extremo é subestimar o pecado. Ah, não, então eu posso pecar à vontade que não tem problema, está tudo certo. Porque eu já fui lavado no sangue de Jesus, eu estou perdoado plenamente. Então você ignora e se esquece que o pecado tem um alto poder de destruição. Porque o salário do pecado é a morte. Ele tem um alto poder de destruição. Então, quando alguém diz que nós, quando anunciamos a graça, nós estamos anunciando liberdade para pecar, essa pessoa que diz isso é um idiota. Ela não tem noção de nada do que é dito aqui. Porque a graça não é licença para pecar. Pelo contrário, a graça é força que Deus te dá para resistir ao pecado. Então a gente não banaliza o pecado. A gente não supervaloriza o pecado, mas a gente não banaliza o pecado. A gente olha e sabe, cara, eu já fui plenamente perdoado. Eu não tenho que ficar meditando no pecado, pensando no pecado, tendo medo do pecado. Mas eu também não posso olhar para isso e dizer assim, olha, que se dane, deixa para lá, eu posso pecar à vontade. Não, eu tenho uma postura equilibrada. Eu sou santo, eu sou justificado, e o Espírito Santo me fortalece para resistir à tentação e não pecar. E em Cristo eu posso viver a vida sem pecar. Eu não tenho que ter medo do pecado, mas também não tenho que olhar para o pecado como se fosse algo banal. O pecado é destruidor. Ele é terrível, mas eu sou fortalecido pelo Espírito de Deus para não andar em pecado. Eu já não ando no pecado. Eu agora eventualmente posso vir a pecar, mas o próprio Espírito Santo que me colocou na luz, que me transferiu das trevas para a luz, que me tirou da lama do pecado, é Ele mesmo quem me fortalece para que eu não volte a pecar. Amém? Eu não supervalorizo o pecado, eu não desprezo o pecado, eu olho para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Nele eu tenho força, nele eu tenho capacitação para andar em santidade. Nele eu tenho força e capacitação para andar em santidade. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso, é em Cristo. Eu tenho força e capacitação para andar em santidade. Repita isso mais uma vez, em Cristo. Eu tenho força e capacitação para andar em santidade. Repita isso com força e com vontade. Em Cristo, eu tenho força e capacitação para andar em santidade. Aleluia! Aleluia! Amém. Você pode ficar de pé. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer com toda a autoridade: dúvida, eu te resisto. Não, diga com autoridade, diga com vontade, diga dúvida, eu te resisto. Diga medo, eu te resisto. Diga desesperança, eu te resisto. Diga pensamento errado, eu te resisto. Aleluia. Diga junto comigo, eu fecho as portas da minha mente e do meu coração para a dúvida, para o medo, para a insegurança, para a falta de fé, porque em Cristo eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração e profetize sobre a sua própria vida.
e diga: o Salmo número 1 me promete que tudo o que eu fizer será bem sucedido. Mas esse mesmo Salmo coloca uma condicional. Ele diz que se eu estiver meditando na palavra dia e noite, tudo o que eu fizer será bem sucedido. Pai, a gente reconhece que a nossa vida não vai ser um mar de rosas nunca. Nesse mundo nós teremos lutas, aflições, problemas, porém, em tudo o que fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Ainda que haja lutas, ainda que haja barreiras, ainda que haja dificuldades, nós vamos ultrapassar, porque é promessa do nosso Pai, é promessa de Deus, é herança nossa em Cristo. Tudo o que você fizer foi planejado por Deus, que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. Creia nisso, tome posse disso, creia nisso. Saia daqui nessa noite crendo: eu posso ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. Ainda que existam barreiras, ainda que haja lutas para serem lutadas, ainda que haja muitas dificuldades para serem superadas, no final eu sei que eu vou chegar naquele ponto de vitória, de conquista, porque o meu Deus, o meu Pai que está nos céus, me prometeu essa vitória. Aleluia. Pai, nós olhamos para a Tua palavra e nós queremos Te glorificar, porque a Tua palavra é o nosso norte. A Tua palavra é onde existem os princípios que regem a nossa vida. Nossa vida não é regida pelos princípios ensinados por Platão, por Aristóteles, por bons professores de filosofia ou por bons teólogos. A nossa vida, ela é pautada nos valores e princípios da Tua palavra. E a Tua palavra mesmo nos diz que se nós estivermos pautando a nossa vida, meditando na Tua palavra, dia e noite, pautando a nossa vida pelos princípios e valores da Tua palavra, nós seremos bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo que fizermos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos aqui todo espírito diabólico que tem assolado e que tem atacado as famílias da Tua igreja. Espírito de enfermidade, nós Te repreendemos. Espírito de escassez e falência, nós Te repreendemos. Espírito de divisão familiar, nós Te repreendemos. Toda confusão, toda mentira vinda do inferno, nós repreendemos agora e nós exaltamos a palavra do nosso Deus, que é o Deus de todo o universo, Criador de todas as coisas, Deus que está acima, Elohim, o Deus que está acima de todo principado, de toda potestade. Esse mesmo Deus que deu a nós em Cristo Jesus a autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e nessa noite nós pisamos serpentes e escorpiões e determinamos que o Teu povo seja vitorioso sobre todo o ataque do inferno. Todo espírito do mal seja repreendido em nome de Jesus, e que o nome do Senhor Jesus seja agora exaltado no nosso meio. Levante as suas mãos. Jesus, nós olhamos para Ti, nós exaltamos o Teu nome, nós bendizemos a Tua presença, nós bendizemos o Teu Espírito Santo, nós Te louvamos pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, pela Tua graça derramada sobre cada um de nós. Muito obrigado pela Tua cura derramada em poder, em graça, sobre cada um dos enfermos, sobre cada um de nós. Nós Te agradecemos pela vida próspera, planejada, derramada já, a unção de prosperidade já derramada sobre cada um de nós. Nós Te bendizemos, Pai, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós Te bendizemos porque ali todo principado, toda potestade, todo mal foi exposto ao vexame público. Nós lutamos contra um exército diabólico que já foi exposto ao vexame público e que já foi derrotado na cruz do Calvário. E nós declaramos aqui a nossa gratidão, porque não somos simplesmente vencedores, mas somos mais que vencedores através daquele que nos amou, e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor porque Ele é bom demais. Aleluia.